quero trazer uma problemática. Eita! Que é algo que nós, como educadores, como pais, estamos assistindo e precisamos falar disso. Que é os prejuízos que a exposição às telas que as crianças têm tido vem causando. Então, nós vamos observando o quanto as crianças, hoje, desde muito pequenininhas, elas já estão com um tablet, um celular, ou mesmo com a TV ligada o tempo inteiro. E já existem inúmeros estudos, porque durante muito tempo era uma grande novidade, né? Sim. Todo mundo ainda, muita gente eu falo assim, agora me senti bem idosa, assim. Mas com a chegada desses dispositivos, num primeiro momento, a ideia da novidade. As crianças agora têm acesso a programas educativos, é música, é o estímulo cerebral. E agora nós sabemos, e aí existem uma porção de estudos, principalmente no ano de 2024, foram inúmeros estudos que foram publicados da neurociência, em diversas áreas do conhecimento, já trazendo que exatamente é o contrário do que se imaginava. Passou a fase da grande novidade e agora está na hora de nós nos preocuparmos, porque sim, as crianças não devem estar expostas às telas assim como estão. Segundo os estudos, de 0 a 2 anos, o ideal é que seja nenhum acesso a nenhum tipo de tela. Nem a televisão, nem ao celular, ao tablet, que não haja exposição. De 2 a 5 anos, ainda os especialistas recomendam que esse uso pode acontecer limitando-se em até 1 hora por dia, mas devidamente acompanhados pelos adultos. Após os 5 anos, esse tempo de tela aumenta um pouquinho para 2 horas diárias. Mesmo assim, isso já é suficiente para causar vários prejuízos. E os estudos apontam para prejuízos em todas as dimensões do desenvolvimento humano. Então, nós percebemos já prejuízos nos aspectos físicos. Então, índices de obesidade já estão sendo apontados como associados à questão das crianças estando consumindo muito tempo paradinhas ali, sem agitação, sem a movimentação que a infância pede. Questões ligadas à visão, né? Temos uma epidemia de miopia muito cedo das crianças, porque o olho ele vai se ajustando a essa posição dos olhos direcionados à tela. Os prejuízos são enormes ligados às áreas do desenvolvimento afetivo emocional, às áreas que estão vinculadas à questão emocional, né? Então, a gente percebe crianças que, às vezes, após um período curto de exposição a telas, elas já ficam mais irritadas, com prejuízo no sono, com prejuízo nas relações. Crianças que precisariam estar vivendo experiências para aprender a tolerar a frustração, elas não estão tendo essas vivências, elas ficam passivas assistindo os conteúdos e não desenvolvem a tolerância, a frustração. Então, isso só para trazer uma amostra, né, desses prejuízos. Na área cognitiva, os prejuízos são imensos. As crianças estão exercitando pouco o cérebro, estão com dificuldades de desenvolvimento de linguagem, falta desenvolvimento da capacidade de argumentação, de se situar numa conversa, de compreender um texto. Então, são inúmeros esses prejuízos de linguagem, de pensamento, a parte corporal. E aí, eu queria saber de você, para a gente iniciar. Primeiro, vamos falar dos problemas, para depois a gente mudar o rumo da conversa. Mas acho que é importante, até para sinalizar para as pessoas que estão aqui assistindo, os pais, as mães, os educadores que certamente estão sentindo os efeitos em sala de aula. Queria ouvir de você, como um educador que convive com as crianças diariamente, como um pai também. Como você percebe? Olha, eu fui aqui te ouvindo, né? Eu nem conhecia todos esses dados, eu acho que são dados que estão surgindo e tal, mas a gente vai observando o mundo e a gente vai também vendo o que vai aparecendo para a gente, né? E eu, enfim, como trabalho com teatro, com educação, com literatura, eu sempre estou em contato com as crianças. E nesse contato, eu noto que existe muito esse lugar do querer sentir, do querer viver. Assim, a criança, ela tem uma vontade corporal, ela se move para as coisas, né, daquelas que elas se dedicam e tudo mais.
Então, eu acho que quando a gente fala de tela, em excesso, sobretudo, a gente também está falando da gente não deixar espaço para esses lugares do corpo, né? Que eu acho que esse é o grande problema. Então, tudo é uma questão, para mim, de equilíbrio, assim. Eu sinto que se a gente equilibra essas coisas, porque o que também a gente está oferecendo nessas telas, né? Quais são esses... o que está sendo assistido, quais são os filmes, são programas, qual que é o ritmo disso. Com meu filho, eu vejo muito isso, assim, quando ele assiste canais, assim, tudo mais, que ficam gratuitos na internet e tal, ele fica muito agitado. Tanto que eu já tive conversas com ele e falei, olha, isso aqui não dá. Então, se vai assistir, vamos assistir um filme que tem uma história, que tem um pensamento, que tem uma dramaturgia, que vai te levar para um outro lugar, porque eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar um pouco também essa tela, essa inserção. Quando ela está, o que é que está ali? E quando não, o que fazer também? E aí você falou uma coisa muito interessante, eu acho que da frustração. E tem um outro dado que é interessante com o meu filho, que eu reparo muito, que é o tédio, né? Porque quando eu falo, acabou o tempo, a gente tem um tempo de tela em casa, acabou o tempo, ele fica entediado. E eu acho isso muito bom. Porque o tédio é uma coisa muito importante para a gente. Coisas incríveis acontecem quando a gente está ali, meio entediado, não sei, de repente algo acontece, né? Então, eu acho que a gente parece que sempre quer pular essa etapa, pular a frustração, pular o tédio e vivenciar esses sentimentos que não são assim tão gostosos de sentir. Isso é muito importante. Então, eu acho que quando a gente fala de excesso de tela, para mim, a gente está falando de restringir esses sentimentos que não são exatamente assim tão bons ou tão agradáveis, mas que eles nos compõem. Então, a gente sentir isso, e aí a gente fala muito isso, a gente vai falar daqui a pouco do livro, né? Sentir medo, sentir frustração, tédio, tudo isso faz parte do caminho. Então, se a gente corta essas partes do caminho, daqui a pouco essa criança vai para o mundo, e aí como que ela vai lidar com isso, né? Como que ela vai lidar com quando ela chegar sei lá, para conviver com outras pessoas, conhecer novas pessoas, se frustrar, né? Ela vai ter ferramenta para lidar com isso. Então, para mim, o resumo de tudo é um pouco isso. A gente tem que parar de querer recortar essas coisas que não são tão fáceis de lidar e deixar que as crianças vivenciem, seja na sala de aula, seja no dia a dia em casa, seja, enfim, na vida como um todo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Ah, que bacana. E você trouxe uma coisa importante na sua fala, que é essa mediação que precisa acontecer, né? Como você disse, que você acompanha o seu filho, o que ele está assistindo, vai sugerindo programas que sejam mais instigantes, que de alguma forma ajudem ele a pensar, a refletir. E isso é muito importante. Se a gente for parar para pensar, como é que nós, adultos, estamos utilizando as telas perto das crianças, né? Porque tem isso. Também. O quanto nós... os adultos próximos à criança são os primeiros grandes influenciadores. Total. Então, nós também, né, estamos numa fase em que fugimos do tédio. Sim. Né? Essa questão do tédio, isso é uma coisa importante. Às vezes estamos lá esperando uma consulta médica. Vou passar o tempo já olhando aqui, vou otimizar meu tempo. E é exatamente isso que, às vezes, as crianças, elas seguem aquilo que nós fazemos, né? Muito mais do que o que nós falamos. Como já dizia o filósofo Ralph Emerson, né? Quem você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Essa frase, para mim, ela é muito emblemática do quanto nós somos referência para as crianças. E elas vão se espelhar na gente. Então, assim, puxa, mas você pode, eu não posso? Sim. O quanto, muitas vezes, nós não estamos dando às crianças essa possibilidade. Você tocou num ponto bem importante, que é o quanto nós devemos deixar as crianças vivenciarem as etapas do tédio, né? Sim. Porque o tédio, ele precisa ser criativo, né? Tem um primeiro incômodo inicial e esse incômodo deve nos mover para criar. Sim. Criar situações, né? Como eu supero o tédio sozinho ou o que eu posso propor aqui nesse ambiente com as pessoas que estão vivenciando o tédio comigo. E os adultos estão privando as crianças dessas etapas, né? Então, assim, se a gente for comparar que telas são mais perigosas, os especialistas, eles já dizem, acho que nem precisaria olhar para os estudos, mas o quanto o tablet e o celular, por serem móveis,
Eles são os piores. Com Ainda certeza. a TV, o prejuízo existe, mas você consegue fazer uma mediação melhor. Você consegue, meio que, se a criança é pequenininha, você seleciona lá o canal, né? Agora, a criança, ela sozinha, ela vai lá nos vídeos e ela vai controlando. Sim. E isso ela leva para a vida, que ela pode controlar tudo, ela pode escolher, ela pode voltar ao vídeo, assistir de novo. Esses dispositivos, por serem móveis, viraram a chupeta, né? É isso Que mesmo. você leva para todo lugar. Hoje, eu fico muito incomodada. Você olha nos restaurantes, todas as crianças... A criança não pode fazer um barulhinho que já toma aqui o celular. É cômodo num certo sentido, né? Porque você controla a criança, mas tem um perigo muito grande nisso mesmo, né? Outro dia, estava conversando com meu filho e eu estava nesse debate, porque aí o debate tudo bem, você tem seu tempo, mas nesse seu tempo também tem uma limitação do que você pode ver. A gente vai conversar sobre isso. E aí ele queria entender, por que eu não posso assistir um canal de uma pessoa lá que ele gosta e tal, que fazia uns vídeos, e por que você não me deixa assistir isso e aí eu posso ver um filme? Qual que é a diferença? É ao mesmo tempo. E aí eu estava tentando pensar com ele, assim, por alto, né? Eu falei... Tá, esse canal, qualquer pessoa pode hoje ligar uma câmera, se filmar e em 10 minutos postar e você vai assistir. Não teve controle de nada Moderação de conteúdo nenhum. Foi uma coisa feita assim porque tem que fazer, porque é uma coisa atrás da outra e o algoritmo vai também induzindo quem produz a fazer isso. E eu falei para ele, você sabia quantos anos foi que demorou para fazer um Harry Potter que ele gosta? E aí, quanto de estudo teve? Qual que é o tamanho dessa equipe? Né? Isso para citar algumas, posso citar o Castelo Rá-Tim-Bum, que fez a minha infância, que eu sou apaixonado. A produção que era, a pesquisa, o cuidado. Né? Então, existia um diálogo ali respeitoso com a criança. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ter muito cuidado. E aí, se eu assim, dou um deslize e saio, eu já vejo que ele está indo. Aí eu vou ver e falo, filho... Vamos conversar sobre isso. E aí ele entendeu um pouco essa dimensão do que eu estava colocando. Mas, para além disso, tem essas questões que você colocou também, né? Falta um cuidado mesmo, falta. Nisso. É muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque aí nós vamos ver agora, pensando nas crianças um pouco maiores, nos pré-adolescentes e adolescentes, que aí a gente tem dois lados da moeda. Se, por um lado, tem esses conteúdos produzidos sem qualquer moderação, sem qualquer curadoria, né? Não tem esse cuidado. Por outro lado, a gente tem hoje essas ferramentas que vão trazer um protagonismo para as crianças que antes não se tinha, né? Então, o quanto é importante que esses adultos estejam atentos. Tá, o meu filho quer produzir conteúdo, então deixa eu acompanhar isso aqui. Infelizmente, nem todos têm esse devido acompanhamento para que essa, né, moderação aconteça, não só no consumo de conteúdos, né, mas também na produção, porque as crianças estão lá à frente das câmeras. Isso sem falar das crianças que são hoje, que trabalham, né? Crianças que já... Isso é bem problemático, Sim. Crianças que já trabalham produzindo conteúdos. E acabam que as crianças hoje querem todas serem influenciadoras mirins, né? Vemos até os mini-coaches, isso é um problema. É verdade. Isso, de alguma forma, vem alterando né? A conjuntura atual quando nos referimos às múltiplas infâncias. Né? Então, sem dúvida. Como educadores e pais, precisamos olhar ainda com bastante cuidado para isso. As crianças precisam ter voz e vez, precisam ser ouvidas. Mas será que não estamos indo né, do 0 a 80 assim, muito rápido? Né? Sim. Então, para a gente parar... Isso eu acho que nós não vamos ter resposta para hoje. Eu acho que é uma coisa constante, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é esse diálogo, né? Precisa existir esse diálogo, né? Eu acho que só o que não pode acontecer é esse abandono mesmo, porque é aí que as coisas vão para lugares muito difíceis de depois você contornar, né? Mas eu estava até lembrando, essa semana meu filho pegou um livro informativo, né? Ele tem 9 anos. E aí ele começou a pirar naquele livro, que mostrava ali, eram mapas de vários países, e mostrava culinária, mostrava os bichos que tinham naquela região. E aí ele me pediu, ele falou,
pai, posso pesquisar esses bichos? Porque eu tô vendo aqui eles desenhados, mas eu queria ver. Queria ver eles, queria ver foto e tal. E aí ele começou nessa dinâmica. Então, eu lembro que ali, eu achei que foi uma coisa tão interessante que aconteceu, dele pegou, sentou na mesa com o livro aberto, e foi ali, ele digitava, ia pesquisando, ia comparando e tal. Aí eu achei que tinha um tanto de uma coisa científica naquilo, né? Da gente... e aí me fez refletir sobre também como pode ser boa essa relação, ou como pode existir momentos onde essa relação ela é muito fluida, né? Entre o que acontece aqui na nossa vida e como a gente leva isso para as telas e vai ampliando um pouco esses sentidos e dando significado de uma maneira bacana, uma maneira fluida, né? Eu acho que esse foi um exemplo legal que aconteceu esses dias comigo. Que bacana. Ou seja, também é possível criar memórias, é possível também que a criança tenha uma satisfação de estar buscando. Eu tenho aqui um comentário, e vou colocar aqui para nós acompanharmos. É um comentário da Thaís Santos, que ela diz assim, ó, excesso de tela é um problema que pode sim ser nocivo. Mas o uso das tecnologias é uma realidade e pode ser muito positivo no ócio criativo da criança. Então, acho que um pouco disso nós já comentamos, né? É um pouco por aí, né? Essa mesma linha do que a gente falou. Desse fazer, mas é um fazer com consciência, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, em resumo, é um pouco isso. Essa falta de consciência das coisas é o que pode ser mais prejudicial no fim das contas, né? Sim, muito bem. Então, estamos falando dos perigos, porque realmente as infâncias estão em perigo, se não houver todos esses cuidados. Nós mencionamos aqui só alguns, né? E é interessante que nós estamos falando sobre isso hoje, e exatamente hoje foi lançado um guia de orientações para pais e educadores pelo governo federal. Foi lançado um guia de como lidar com a questão do uso de telas. Parece que estávamos prevendo. Eu acho que foi uma coisa orquestrada. Mas é engraçado, você falou, e eu queria retomar uma coisa que você falou lá no começo, que a infância está em risco e também nós adultos, né? Porque se a gente perceber, é o que você falou, né? Às vezes você está num restaurante, você está num metrô, você está indo caminhar, você vê que as pessoas elas estão muito com esse olhar, né? Então, eu acho que passa muito, antes da gente também cobrar isso das nossas crianças, das crianças que a gente convive, cobrar nós mesmos, né? Quando que a gente consegue tirar um pouquinho também para viver uma coisa, para poder também, como você bem disse lá no começo, de dar esse exemplo, né? Não só dar esse exemplo, mas também que a gente possa experienciar para fazer sentido para a gente, né? Opa, então olha só, isso que você acabou de falar tem tudo a ver com a minha próxima provocação aqui para a nossa conversa, mas antes eu vou retomar aqui a nossa ouvinte, que é a Thaís Santos, que fez o comentário anterior. Ela complementou dizendo que a filha fez o mesmo, Yuri. Ela adora pesquisar o que lê nos livros e comparar. Então, nesse sentido, é bem positivo que isso aconteça, né? Essa relação entre tecnologia e livro, ou seja, tem tudo a ver. Tem que continuar existindo sempre. Não, uma coisa não substitui a outra. Não, e eu acho que... E também não pode ser sempre só isso, né? Que é o que eu discuto com meu filho. Não é sempre só isso. Nesse caso, foi isso. E num próximo caso? E num outro livro que a gente lê? E numa próxima brincadeira? Qual que vai ser o próximo estímulo, né? Porque ele também tem uma tendência, às vezes, de querer me levando. Ah, tô aqui. Aí vê que eu achei legal, que ele pesquisou e vai tentando numa próxima, né?